Diante de um mundo mau, diante de tantas coisas ruins que podem nos acontecer, nós, enquanto humanos, diante de todos esses dilemas, sempre estamos em busca ou à procura de alguma coisa. Todo ser humano busca constantemente durante os seus dias, durante a sua vida, algo que muitos deles não sabem onde encontrar. Diante de coisas ruins que acontecem, se desesperam. Todos estão atrás de uma paz, mas aonde nós podemos encontrar essa paz? Aonde nós podemos de fato viver em paz? Você já deve ter ouvido tantas músicas, poesias, tantas frases lançadas no Instagram debaixo das fotos. Eu só quero viver em paz. Eu preciso viver em paz. Mas como se vive em paz? Onde nós podemos de fato encontrar a paz? É na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, nos alerta sobre a paz. Uma paz que excede todo entendimento. E eu quero te convidar a pensar um pouco a respeito do texto bíblico em Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao verso 9. Primeiro, o apóstolo Paulo nos alerta, nos chama a atenção para não andarmos ansiosos. E diante do mundo que procura essa paz, o mal do século hoje para muitos é a ansiedade. É o coração desesperado diante de emoções que são superiores às nossas capacidades de contê-las. O mundo anda ansioso e diante dessa ansiedade ele se desespera. Mas diante de tudo isso, nós encontramos em Filipos uma igreja que enfrentava todos os dilemas, todas as coisas que nós podemos enfrentar hoje. Eles sofriam com a falta de comida, eles sofriam com a ansiedade do amanhã, com o desespero que o amanhã traz. Mas mesmo diante disso e do agravante da perseguição que eles sofriam naquela época, Paulo diz a eles: não andeis ansiosos. E diante dessa afirmação você pode pensar que você tem problemas demais, vocês têm dilemas demais, e diante desses dilemas é impossível não andar ansioso. E provavelmente pensando nisso, Paulo diz: por coisa alguma. Nós não devemos então andar ansiosos por coisa alguma. Essa é uma ordem. Mas diante dessa ordem, Paulo também nos ensina como não andar ansioso. E diante desse ensinamento nós podemos ter 3 pontos. Nós devemos orar, nós devemos pensar nas coisas do alto e nós devemos praticar as coisas do Pai. A primeira afirmação que Paulo faz em Filipenses 4, verso 7, é que nós devemos orar, suplicar nós devemos orar com as nossas súplicas, com as nossas ações de graça diante de Deus. A oração é o simples fato de se colocar diante de Deus como alguém que olha de baixo para cima e reconhece a sua pequenez. A súplica é a certeza da necessidade de alguém que reconhece a sua fragilidade e a sua fraqueza diante de um Deus que é poderoso. Diante dele nós podemos suplicar. E diante das nossas súplicas, das nossas orações, nós agradecemos. Não agradecemos pelo que recebemos, mas pelo simples fato de entender e saber que servimos um Deus que é poderoso e ao mesmo tempo para nos ouvir. Está disposto a nos ouvir a todo tempo. Diante da ansiedade que pode existir no nosso coração, nós oramos, nós suplicamos aquele que é fiel para nos ouvir. Diante disso, Paulo faz a sua primeira promessa. A promessa de Paulo é que se nós orarmos, se nós suplicarmos diante de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus não é a paz com Deus. A paz com Deus é aquela que nós atingimos e conseguimos quando reconhecemos a Cristo
como nosso único e verdadeiro Salvador. Não é essa paz que Paulo fala aqui. Paulo fala da paz de Deus. A paz de Deus é aquela emoção, é um sentimento. Portanto, um pouco subjetivo, mas é de fato uma emoção. É uma calmaria, uma sensação de calmaria, mesmo diante da tempestade. É essa a promessa de Paulo. Se nós orarmos, se nós suplicarmos, se nós agradecermos àquele que é fiel para nos ouvir, a paz de Deus guardará o nosso coração. É Deus quem guarda essa paz diante do dilema. Paulo continua dizendo para nós pensarmos nas coisas do alto, pensarmos nas coisas do Pai, e geralmente as emoções se perdem justamente em meio aos nossos próprios pensamentos. É ali que nós começamos a nos perder e sair do consciente, né, da objetividade. Diante dos pensamentos conturbados, nós não sabemos lidar com as emoções que provêm desse tipo de pensamento. E Paulo fala, preencha a sua mente com as coisas do Pai, preencha a sua mente com as coisas de Deus, seja cativo o seu pensamento das coisas que são de fato verdadeiras, genuínas, nas coisas que são felizes, né? Porque é assim que deve ser o nosso pensamento diante de Deus. Existe uma música que nós cantamos desde criança, né? Não construa sua casa na areia, né? Mas construa na rocha. E é justamente sobre isso que Paulo está falando, que seus pensamentos sejam construídos e cativos da rocha que é Cristo Jesus. E assim ele guardará eles, né? Guardará eles. E Paulo finaliza o texto falando sobre sobreviver a palavra do Senhor. E ele se coloca como exemplo no versículo 9, dizendo que a igreja já aprendeu, já recebeu e já ouviu dele mesmo. E assim como ele é semelhante a Cristo, nós devemos ser também semelhantes a ele. Nós devemos parecer com Paulo, porque ele parece com Cristo. Nós devemos viver como ele viveu, porque ele viveu de uma maneira agradável aos olhos do Senhor. E quando nós, dessa maneira, orarmos, pensarmos e praticarmos essa palavra, de fato a ansiedade não vai existir mais como algo que nos domina, como algo que de fato guia a nossa vida, mas a paz de Deus então alcançará o nosso coração, e a calmaria, a emoção de tranquilidade, né? A tranquilidade que traz uma emoção de calmaria, de fato nos alcançará. E ele finaliza o verso 9 dizendo: o Deus da paz será convosco. Se nós praticarmos o que Paulo nos ensina aqui, de fato, o Deus da paz guardará o nosso coração, será conosco. Ore ao Senhor, pense nas coisas de Deus e pratique a palavra de Deus. E o Deus da paz, de fato, guardará o seu coração.